Ouvintes da Rádio Planetário, estamos neste momento aqui com o ex-prefeito Douglas Fontana, justamente para tratar de temas importantes aqui do nosso município. Recentemente estivemos junto ao Executivo de Espumoso, conversando com o secretariado a respeito da VRS 817, 818, mais especificamente sobre a ponte que liga aqui os nossos dois municípios, ponte essa que a gente vem tendo alguns problemas aí nos últimos tempos. Tivemos 2 óbitos em 2022 e agora em junho tivemos mais 2 óbitos. Lembrando que a presente reportagem tem como finalidade esclarecer alguns pontos a respeito da situação caótica da estrutura da ponte sobre o rio Butiá, divisa com o município entre Espumoso e Alto Alegre. Como eu disse, há alguns dias conversamos já com o secretário Jorge, da Prefeitura de Espumoso, que afirmou em entrevista que o ente público necessita de autorização do DAER para qualquer intervenção na rodovia. Procuramos o setor também responsável pelo DAER por diversas ocasiões, porém não tivemos um retorno efetivo do mesmo. Então hoje a gente fala aqui com o ex-prefeito Douglas Fontana, que já havia encaminhado aí um projeto para a reforma da ponte. Fontana, sempre um grande prazer conversar contigo, obrigado por nos receber e falar um pouquinho sobre a ponte aí do rio Butiá. Como é que ficou essa situação quando estava aí no seu governo? Bom dia. Bom dia, meu caro amigo Fernando, prazer conversar contigo. A nossa saudação também a toda a comunidade de Espumoso que nos acompanha, também saudar a comunidade regional que com certeza vai assistir, vai escutar nessa matéria, porque trata-se de um projeto de cunho regional. Cumprimentar também a valorosa emissora, né, sempre disposta e a fim de buscar, né, auxiliar, né? Eu sempre falo que a imprensa tem um papel fundamental no sentido de auxiliar os munícipes, né, as pessoas, os governos, as administrações, a fim de que as coisas aconteçam, né? Então, o nosso reconhecimento. Bom, eu vou contar então a história dessa questão da ponte que liga aí Espumoso a Alto Alegre, né? Então, assumimos a Prefeitura Municipal de Espumoso lá no ano de 2017 e a gente via, né, então, essa premente necessidade de essa ponte de fato ser recuperada, ter uma estrutura maior, ter 2 pistas. A gente, né, sabe ali da importância dessa via, escoar a produção, trânsito, né, diverso que tem ali, liga municípios importantes aqui da nossa região, e a gente vê a precariedade da ponte, uma ponte que sofreu muito também, com várias enchentes que ali teve, precária a situação, e a gente já teve, né, como você muito bem falou, acidentes ali que acabou se tendo óbito, né? Então a gente via toda essa questão, né? Junto também a isso é importante a gente englobar a ligação asfáltica entre Espumoso e Mormaço, que a gente também via ali a necessidade de ter um asfaltamento ali, né? É uma região importante, uma região que escoa a produção, que tem trânsito, que também liga municípios. Então a gente vendo toda essa situação, o que a gente fez? Por várias vezes audiência com o governador Leite, com o vice-governador, também estivemos em audiência por diversas vezes no DAER. O que a gente constatou? A gente via a dificuldade do Estado do Rio Grande do Sul em elaborar novos projetos, ou seja, via a dificuldade do corpo técnico de elaborar o projeto da ponte Espumoso Alto Alegre e via dificuldade de elaborar o projeto, a ligação asfáltica Espumoso Mormaço. Frisando, aquilo ali é do Estado, é de responsabilidade do Estado, sim. Espumoso Mormaço também é do Estado, é de responsabilidade do Estado, sim. Mas nós entendemos que o município poderia contribuir para que a obra acontecesse, para agilizar a obra. Então, o que nós fizemos? Eu mandei um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, aqui do município, para a Câmara de Vereadores me autorizar a eu fazer o projeto da ponte e do asfalto Espumoso Mormaço e doar para o Estado, a fim de ganhar tempo e furar a fila, no bom sentido da palavra, para o município, então, conveniar com o Estado aí, a fim de realizar essas obras. A Câmara de Vereadores prontamente aprovou esse projeto de lei, eu sancionei a lei e virou lei. Tendo posse da lei, eu estava autorizado, então, em botar dinheiro do município no que é do Estado, amparado por lei. Então, nós abrimos uma licitação pública,
a fim de contratar uma empresa especializada para a elaboração desses 2 projetos. Teve então a empresa vencedora, o município contratou essa empresa e a empresa imediatamente começou então a trabalhar para fazer o projeto. Foi lá ver qual a obra mais adequada, qual a altura da ponte, foi feita sondagem de solo, da mesma forma aí a questão do asfalto espumoso mormaço. E aí então a empresa me entregou esse projeto na modalidade que o DAER usa, tabela Cicro, alguns requisitos, algumas especificações para o DAER então poder usar esse projeto. Mas tudo isso a gente resolveu antes, limpou antes com o DAER, com o governador, para fazer um projeto que de fato servisse para então o Estado poder alocar o recurso. E aí, tendo esse projeto em mãos, tanto da ponte como de Espumoso Mormaço, ligação asfáltica, que foi pago exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Espumoso, dinheiro nosso, se eu não me engano foi quase 300 mil reais à época, que nós pagamos os 2 projetos. E aí então nós doamos o projeto para o Estado. Nós entregamos na mão do governador Eduardo Leite, nós entregamos na mão do vice-governador Gabriel Souza e nós entregamos também junto ao DAER esse projeto para então nós buscar a última etapa, qual seja alocar o recurso, assinar o convênio para então realizar a obra. Então veja que a gente fez um trabalho único, assumiu uma coisa que não era nossa, colocou dinheiro, colocou energia, muito se trabalhou nisso, porque não é fácil tirar uma obra dessa do papel. E agora, Fontana, como está a situação atualizada agora? Após a enchente que tivemos aí, esse desastre, o governo criou lá um fundo de recuperação do Estado, chamado FUNRIGS. Então nós estamos ainda trabalhando, e aí eu preciso reconhecer aqui o trabalho do deputado estadual Eduardo Loureiro, do seu assessor Márcio Bosa, que hoje o Eduardo Loureiro, inclusive, é secretário de Estado, que desde o começo trabalhou conosco nisso, abriu as portas, nos orientou, nos encaminhou nessa linha para a gente ter o êxito ali no fim. Então a gente ainda continua com o Loureiro agora trabalhando esse projeto, mesmo fora da administração, mas a gente tem o afinco, o carinho, se sente no compromisso, na responsabilidade de poder auxiliar, né, a região. Então é frequente o nosso trabalho ainda lá no governo do Estado, liderado pelo deputado e secretário Loureiro. Bom, então nós estamos agora colocando esse projeto no FUNRIGS, que é o Fundo de Recuperação do Estado, para de fato alocar o recurso e dar andamento efetivamente a essa obra, para que ela saia do papel. Então agora está nessa fase final. A gente acredita, a gente crê que ainda nesse ano, mais tardar início do ano que vem, a gente acredita, torce e vai seguir trabalhando nisso, a gente assinaria então esse convênio para de fato executar essa obra tão importante para a região, né? Então, em resumo, Espumoso, a prefeitura, através de autorização de lei, contratou o projeto, elaborou o projeto, pagou o projeto, doou para o Estado e a gente percorreu um longo caminho, então, de briga, no bom sentido da palavra, junto ao governo do Estado para alocar o recurso. E pós-enchente, então, abriu essa nova possibilidade com o FUNRIGS, que, como eu disse, é o Fundo de Reconstrução do Estado, para então colocar essa ponte ali, porque a ponte sofreu com a enchente. Ela foi coberta pela água, ela tem lá danos comprovados. Então ela entra nos requisitos para buscar o recurso junto ao FUNRIGS. Então agora é fase final, para quê? Para de fato ser então assinado o convênio para essa obra, se Deus quiser, e com o esforço de muitos, que isso não foi eu que fiz, não foi o deputado Loureiro que fez, não foi a prefeitura que fez, foi um conjunto, né, de pessoas, de várias mãos, que se empenharam nisso, né, para a gente chegar nessa etapa final, para lá então contratar e a gente efetivamente entregar essa obra para a comunidade regional. Então, em resumo, está nessa situação, como eu disse, a gente acredita, a gente crê, novamente a gente já contatou, falava cedo com o Loureiro, hoje com o Márcio, antes de dar entrevista, para pegar a atualização da situação, e mais uma vez o Loureiro vai estar lá então articulando, buscando novamente audiências, talvez a última, talvez a derradeira, a fim de fato,
assinar esse convênio para a gente trazer essa obra tão importante aí para a região. Uma vez assinado o convênio, teria uma expectativa mais ou menos de quanto tempo essa ponte começaria a receber os primeiros trabalhos? Olha, o que a gente pensa? Esse FUNRIGS, que é um fundo de recuperação do Estado pós-enchente, ele tem lá uma monta de recursos de milhões de reais. E várias obras já estão contratadas e já estão em andamento no Estado. Então a gente quer aproveitar a oportunidade, aproveitar o ensejo para conveniar tão logo, como eu disse, talvez ainda esse ano, início do ano que vem, para de fato imediatamente iniciar as obras. Sim. Porque entrando pelo FUNRIGS acaba sendo uma obra emergencial. E aí, efetivamente, ela acontece, ela sai do papel, porque há anos você fala disso, há anos você fala dessa ponte. Só que é preciso a comunidade entender que efetivamente quem foi buscar a solução acabou sendo o nosso governo. Sim. Porque o que acontece com os governos municipais, e eu não estou criticando, mas eles acabam se eximindo. Não, isso é do Estado, quem tem que cuidar é o Estado. Eu não tenho condições de botar o dinheiro do município no Estado. Sim, é verdade, mas a gente tem que sempre pensar além, se articular, buscar os caminhos, foi isso que a gente fez. A gente arrumou legalidade para o município intervir nessa questão para dar agilidade à obra. Senão, de fato, nunca vai sair do papel. Se a gente ficar esperando lá pelo Estado, não vai sair não, porque o Estado é inoperante, muito pelo contrário. Eu vejo um Estado muito atuante em vários sentidos, em várias áreas. No Rio Grande do Sul, um grande governo é feito. Vamos falar o que é. São fatos, programas, projetos. Mas ele não consegue atender a tudo, a todos. Então, por isso que a gente tem que incisivamente levar as demandas, como levamos essas, e também criar alternativas, possibilidades que facilitem o Estado a fim de atender a demanda. Porque, veja, olha como o governador viu, o vice-governador viu, o Dayer viu com bons olhos a nossa ação. Opa, o município... não é responsabilidade dele, mas mesmo assim ele está aqui dando apoio a nós. Contratou o projeto, pagou o projeto e mandou fazer o projeto e entregou para nós, na forma que o Dayer trabalha, nos requisitos, opa, nada mais justo do que a gente dar uma atenção diferenciada. Então foi essa a nossa estratégia, o nosso pensamento, e como eu disse, a gente acredita que esse ano, mais tardar, início do ano que vem, pelo menos é o que a gente sonha, né? Não estou aqui prometendo, a caneta não é minha, a gente sonha que vai, então, conveniar e trazer essa importante obra aí para a região. Perfeito. E para a gente finalizar, dando as considerações finais você faz aí para os ouvintes da Rádio Planetária. A gente, acho que sempre procurou, né, nesse período que esteve aí à frente da prefeitura, tratar de temas municipais, de temas regionais também, né, como é esse caso. E nos temas municipais a gente acabou conseguindo entregar muitas coisas para a comunidade, a gente está feliz com isso. E agora a gente vê aí as coisas sendo entregues, frutos lá do nosso governo. Então, quer dizer, a gente entregou muita coisa e ainda está sendo entregue para a comunidade diversas coisas, como, por exemplo, complexo esportivo, uma obra regional. Está lá do nosso governo, está sendo entregue para a comunidade, deixamos tudo pronto. Organizado, burocracia, recurso, dinheiro, obra contratada. Os carros aí que foram entregues lá para a saúde, né, se eu não me engano, é 2 SPINs, recursos do nosso governo. Esse asfalto que está sendo feito aí nas mediações ali do CTG, no meio das coxilhas, recursos nossos. SAMU avançado, que foi entregue aí para a comunidade espumosa, comunidade regional, recursos nossos. A gente vê aí a questão das pontes. 6 pontes que foram aí entregues no interior, em diversas localidades, recursos que conseguimos, né, junto à Defesa Civil, a gente conseguiu lá entregar 6 pontes, né, deixamos a empresa já contratada, o dinheiro na conta, né, tudo pronto a fim de entregar, né, essas importantes obras para a comunidade. Então, as 6 pontes, o complexo que eu falei, que mais que eu tratava, as vans, né, os carros aí que eu falei, quer dizer, obras importantes que estão sendo entregues. Por exemplo, o posto novo de saúde, lá da Martini, né, que nós construímos aquele posto, depois nós alocamos o recurso para reformar o posto, também deixamos a licitação pronta, está lá o posto reformado, né? Então a gente fica feliz
em ver que estamos entregando frutos ainda, né, do nosso trabalho. Nós deixamos aí 15 milhões de reais em habitação. 15 milhões de reais em habitação. E cito, trago fatos, trago documentos. Por exemplo, deixamos 6 milhões e 300 mil assinados de convênio com o governo federal para habitação. Deixamos 20 casas, convênio assinado com o estado do Rio Grande do Sul, a casa é sua. Deixamos 28 casas com o nome já dos beneficiados na questão daqueles que tiveram as casas danificadas, né, pelas enchentes. Deixamos uma área de habitação lá comprada e paga a fim de colocar a população. Deixamos, se eu não me engano, 6 ou 7 ruas lá prontas, lá no loteamento São Valentim 2, com água, com luz, com esgoto e com asfalto pago. E agora também conseguimos, então, depois de muitos anos de trabalho, a gente está chegando no fim, que foi liberar aquela área anexa aos CIMES. Aquela área, o estado do Rio Grande do Sul tinha doado ao município de Espumoso lá atrás, no passado, porém com duas cláusulas, cláusula de inalienabilidade e cláusula de impenhorabilidade. Ou seja, com isso, o município não pode doar para as pessoas, mas com muito trabalho, a gente fez com que o governador Eduardo Leite mandasse um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para derrubar essas cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. Então a área vai estar livre a ser doada também para a população construir. Então habitação, olha, a gente fez muito por habitação. Então assim, temas importantes, né, que nem a gente vê, os 2 britadores que nós compramos estão ali, né, funcionando, o maquinário que a gente deixou, maquinário novo também, enfim, eu acho que um legado de obras aí que a gente deixou, que agora ainda se colhe frutos e a gente fica feliz por isso, por a gente plantar, trabalhar tanto e agora virar, né, uma realidade toda essa questão do trabalho. E a gente torce por Espumoso, a gente acredita em Espumoso, a gente mora em Espumoso, a gente vai ficar aqui em Espumoso, vamos morrer aqui em Espumoso, né? A gente investe aqui em Espumoso, como eu falei, acredita. Então o nosso desejo é que o município vá bem, né? A gente torce aí agora por uma safra de trigo que seja boa, a gente vê um trigo bonito, claro que com a dificuldade do preço, mas vê o produto aí na lavoura. A gente está torcendo que dê uma safra muito boa de soja, a fim de mudar, alavancar, né? A cidade crescer, as pessoas ter ânimo, ter vigor, ter vontade, disposição, investir, para Espumoso, né, voltar a sorrir, voltar a crescer, voltar a acreditar, porque eu acho que o ser humano se baseia na esperança. Quando a gente acredita, quando a gente tem esperança, com certeza tudo conspira para a gente ter um município e a vida das pessoas melhor. Exatamente, muito obrigado, Fontana, pela receptividade aqui no teu escritório, e a gente segue acompanhando aqui os trabalhos no nosso município, sempre que precisar, deixamos aberto também os microfones da rádio, sempre aí nessa conversa muito bacana, né? Tudo em prol de um município sempre melhor. Eu volto para a nossa redação, o jornalista Fernando Cooper, para os ouvintes da Rádio Planetário. Obrigado.